Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax. Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional. Saudações, caro ouvinte da Rádio Pax. Bem-vindo à presente edição do Espaço Pax Notícias. Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. São tópicos desta edição. O Instituto Nacional de Meteorologia refere que se formou o quarto sistema de baixa pressão atmosférica e o mesmo diz que o sistema ainda não constitui ameaça para o país, tanto para o Madagascar. Lá para o norte do país, as autoridades governamentais do Niassa dizem que a maioria das cerca de 5.000 pessoas que haviam refugiado na vila de Mekula por causa de ataques regressou às suas zonas de origem. Na página internacional, em Cabo Verde, a educação promete recuperação da aprendizagem atrasada pela Covid-19. Estas e outras notas farão parte desta edição do Espaço Pax Notícias. Na edição de hoje, Beto Jorge Sapão, participações da Isaura Alice, nossa redação, e também contamos com correspondentes da Voz de América. A todos nós queremos desejar uma ótima escuta. Um momento de oração para o fim do coronavírus. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pax Notícias no ar, hoje é terça-feira, já o disse, 15 de fevereiro de 2022. Abrimos com a notícia de casa. Homenagem ao presidente Davis Simango, o atual presidente do Conselho Municipal, Albano Caris, reafirma que vai continuar a erguer a cidade da Beira com uma boa governação da coisa pública e sem intimidação. Albano Caris, edil da Beira, fez esses pronunciamentos na manhã desta segunda-feira na Beira, durante a cerimônia de lançamento da semana comemorativa da passagem do primeiro ano após a morte de Davis Simango, ex-presidente da autarquia da Beira. Caris recordou aos presentes na cerimônia os projetos traçados por Davis Simango que estão em curso nesta cidade. Mestre, líder, engenheiro Davis Simango, contigo comprometemos-nos a concretizar todos os projetos que juntos sonhávamos. Refiro-me do grande projeto de proteção costeira desta nossa cidade. Projeto das 25.000 casas. Segunda fase de reabilitação das valas de drenagem, que culminará com a construção da segunda bacia de retenção das águas no Estoril. Continuaremos a dar mais atenção à área social, sempre pensando numa cidade cada vez mais resiliente e resistente às mudanças climáticas. Iremos continuar com a boa governação, sempre mais rigoroso na gestão transparente da coisa pública, dando deste modo ao César o que é do César. Foi assim como nos ensinaste. Assim, pela Beira e pelos seus munícipes, continuaremos a erguer, sem intimidação, uma cidade cada vez mais bela, mais segura, mais atraente para o ambiente de negócios, promovendo-a para o centro de atenções sociopolíticos e econômicos. Mais uma vez, muito obrigado à família Simango por ter aceitado este grande desafio de se juntar a nós e tentarmos acreditar que o vosso maravilhoso filho, nosso mestre, já não está realmente entre nós há um ano.
Por seu turno, Samuel Simango, representante da família, agradeceu a todos aqueles que trabalharam direta ou indiretamente com o falecido David Simango no desenvolvimento da autarquia e não só. A única cidade deste país onde todos os partidos políticos estão em pé de igualdade. A cidade onde nós vemos as bandeiras de todos os partidos políticos hasteadas sem serem vandalizadas, e aqueles que não têm bandeiras aqui, provavelmente porque não as tenham mesmo. Então quero endereçar meu abraço aos partidos políticos que conseguiram conviver com o David Simango. Também o meu abraço de família vai para a sociedade civil, que sempre apoiou o David Simango, uma sociedade civil com a qual ele interagiu sempre que possível. Lançar este nosso abraço de gratidão. Por que não falar da imprensa? Porque eu quero acreditar que não fossem jornalistas, não fosse a imprensa, provavelmente a dimensão que nós hoje temos de David Simango não a teríamos. Então, a toda a imprensa vai o nosso agradecimento. Samuel Simango, representante da família Simango, falando na manhã desta segunda-feira na Beira, no ato do lançamento da semana reservado à homenagem a David Simango, que perdeu a vida na vizinha África do Sul a 22 de fevereiro de 2021, vítima de doença. Importa frisar que, para assinalar esta data, várias atividades serão realizadas aqui na cidade da Beira. As autoridades governamentais do Niassa, norte de Moçambique, dizem que a maioria das cerca de 5.000 pessoas que se haviam refugiados na vila de Mekula por conta de ataques regressou às suas zonas de origem. Ramos Miguel, correspondente da Voz da América, traz-nos o historial. O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres no Niassa, Friday Taibo, disse que até a passada quinta-feira 10, apenas 335 famílias permaneciam na sede distrital de Mekula, aguardando a reconstrução das suas habitações destruídas durante o ataque jihadista às suas aldeias. Taibo acrescentou que o processo de retorno às origens, que deve ter terminado na semana passada, contou com a colaboração de um operador turístico na reserva do Niassa, uma das mais importantes de Moçambique. O processo iniciou o retorno das famílias de Naulala 1 e Naulala 2. As restantes famílias já regressaram para Nacalange, regressaram para Napequeço e estão a fazer a reconstrução das suas casas. Através de um operador turístico ao nível local, ele cedeu um caminhão. O INGD enviou ao distrito 2 caminhões com tonelagens de que vai ajudar este processo de retoma das famílias. Entretanto, Egna Sidum, especialista em assuntos de segurança, reitera que o ataque ao distrito de Mekula, que resultou na fuga de milhares de pessoas para a sede distrital, não visava a criação de células terroristas na província do Niassa. O ataque em Niassa não era necessariamente porque existiam células terroristas em Niassa, era simplesmente para despertar a atenção das forças que estavam realmente a cercar todas as áreas onde já existia evidência de presença de terroristas. Obviamente, que tendo o papel está extremamente cercado e com uma força muito organizada em termos de dispersão territorial e de controle do território, claramente os terroristas tinham que fugir para algum lugar. O lugar onde eles foram é Niassa. Boris Namir, outro estudioso de assuntos de segurança, diz também que os jihadistas foram ao Niassa à busca da sobrevivência face à ofensiva das forças da SADC, do Ruanda e moçambicanas em Cabo Delgado. Eles estão à busca de sobrevivência física. Estão a ser atacados nas suas bases, a tendência é de fugir. Tendo sido atacados onde eles estavam, têm que ir para outro lugar e procurar comer onde estão, para não morrer de fome. Refira-se que o presidente moçambicano Filipe Nyusi, na sua recente visita ao Niassa, havia aconselhado os deslocados de guerra em Mekula a regressarem às suas aldeias, afirmando que é a partir das nossas aldeias que devemos combater os terroristas. Por outro lado, o padre Eduardo Paixão, responsável pela Igreja Católica em Meluco, Cabo Delgado, citado pela Rádio Pública Portuguesa, disse haver um movimento de retorno àquele distrito, mas a sensação de insegurança ainda é muito grande. Os funcionários estão regressando a pedido do governo, principalmente a questão do pessoal da saúde e da educação, para tentar retomar as atividades normais, mas ainda há uma sensação muito grande de insegurança. Para a Voz da América, Ramos Miguel. Vamos a uma curta pausa, voltamos já para a segunda parte desse espaço Pax Notícias.
Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax. O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira. Com rigor, isenção e transparência. Pax Notícias. Somos pela verdade. De segunda a sexta-feira, às 13 horas e 18 horas. Na 103.0 FM. Pax e Notícias. No retamento do espaço Pax Notícias, o Instituto Nacional de Meteorologia refere que se formou o quarto sistema de baixa pressão, mas o mesmo diz que o sistema ainda não constitui ameaça para o país, tanto para o Madagascar. E como será a evolução deste sistema, Isaura Alice? De acordo com um comunicado recebido ontem na nossa redação, até o período da manhã, o sistema estava com ventos de cerca de 50 km por hora e rajadas até 75 km, com uma velocidade de 17 km por hora em direção à costa leste, no norte de Madagascar. O meteorologista do INAM, Manuel Francisco, disse que o sistema ainda não constitui ameaça para o país, tanto para o Madagascar. O INAM apela à população para que continue a acompanhar a informação meteorológica e os avisos difundidos pelas autoridades nacionais competentes. Este é o quarto sistema de baixa pressão a formar-se no Oceano Índico dos cerca de 12 previstos para a presente época chuvosa. Muito obrigado, Isaura Alice, da nossa redação. Vamos ir para a última parte deste espaço, olharmos a página internacional. Regressamos dentro de alguns segundos. Rádio Pax, emissora católica da Beira, frequência 103.0 FM, promovendo a paz. Endereço: Rua Correia de Brito, número 613, Caixa Postal, número 544, Beira, Moçambique. Teléfono 870 39 99 52. Nesta última parte, em Cabo Verde, a educação promete recuperação da aprendizagem atrasada pela Covid-19. Detalhes da informação com o correspondente da VOA em Cabo Verde, Eugênio Teixeira. O Governo, concretamente o Ministério da Educação, viu-se obrigado a reforçar mecanismos para orientar aulas à distância. Neste sentido, criou a TV Educativa, que, a par da rádio educativa e a internet, foram os meios utilizados para a transmissão dos conteúdos. Apesar do esforço das autoridades, o aluno do 10º ano, Ezequiel Tavares Moreira, considera que muitos estudantes não conseguiram acompanhar as referidas aulas devido a dificuldades no acesso aos meios tecnológicos e também a zonas sombras com fraca recepção dos sinais dos meios de comunicação. Sim, na minha opinião, atrasou muito porque tivemos menos dia de aulas, por isso tivemos menos matérias dadas. Tipo, com o passar de ano, ficamos com mais matérias atrasadas e com isso íamos perdendo tempo porque com o passar dos anos íamos dar matérias de revisão. Vamos dar só matérias de revisão que devíamos ter dado no ano passado. Imagina, matérias do 9º ano nos é dado no 10º ano, porque temos de recuperar aquela matéria perdida. Porque em Cabo Verde, como sabemos, somos um país pobre. Maioritariamente das pessoas não têm condições para sustentar essas aulas online, tipo, não podem colocar internet, não têm computadores em casa, por isso não conseguem acompanhar como os outros que têm mais condições. Para o professor, que já foi diretor de um estabelecimento do ensino secundário, Eliseu Cardoso, os impactos da Covid-19 na educação são visíveis. Bom, eu penso que influencia grandemente. Podemos ver que esses alunos tiveram perda no 3º trimestre do 10º ano, tiveram uma perda no ano passado porque tiveram aula dia sim, dia não, e começaram ligeiramente atrasado, portanto, a 2 de novembro de 2021, e eu vi que, claramente, comparando com os anos antes da Covid-19, esses alunos ficaram com muitos conteúdos por tratar, embora houve um esforço por parte do Ministério da Educação na tentativa de levar alguns conteúdos via rádio e televisão, mas eu creio claramente que esses alunos ficaram com alguns conteúdos para tratar antes do ensino superior. Já o diretor do Liceu Constantino Semedo, em Enxada de São Filipe Praia, Luís Barbosa, considera que a referida estrutura seguiu todas as normas e recomendações traçadas pelas autoridades da educação e da saúde, ainda assim reconhece dificuldades inerentes a uma pandemia mormente como a Covid-19.
quando iniciamos esse ano, foi proposto a recuperação de algumas matérias que ficaram por lecionar. Mas, no entanto, estão claro de que existe o ensino à distância no sentido de poderem acompanhar as matérias que ficaram por lecionar do ano passado. E o primeiro trimestre foi justamente para cumprir as matérias do ano transato. Acha que esse ensino à distância consegue chegar a todos os alunos? Todos têm as mesmas condições ou pode haver uma outra situação de dificuldade? É claro que não chega a todos, porque há algumas dificuldades. Sabemos que temos zonas ainda descobertas, pais que ainda não têm, que não reúnem grandes condições, mas, no entanto, há sempre possibilidade de colmatar essa parte, porque normalmente é distribuído fotocópia nas escolas aos alunos que não têm essas condições. Foi feito durante a pandemia e, se tivermos casos identificados dessa situação, teremos aqui fazer isso, ou seja, dar fotocópia aos alunos que não puderem acompanhar ou assistir a essas aulas à distância. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, diz que os homens e mulheres tiveram que triplicar esforços, muitas vezes com custos financeiros, no sentido de manterem estreita comunicação e transmitir os conteúdos e outras informações aos alunos. Apesar de toda essa entrega, o sindicalista lamenta que ninguém se tenha lembrado de reconhecer e elogiar os professores, tal como se fez e bem em relação ao pessoal da saúde. Tomou muito mais, e não só exigência, também como sacrifício. Os professores tiveram que fazer muito sacrifício, ainda continuam a fazer, porque, veja só, os meios colocados à disposição, os professores tiveram que estar a carregar, ou seja, portanto, telemóveis, a colocar megas na internet para poderem acompanhar os seus alunos, e isso tudo à custa do próprio professor. É a forma de ser dos salvaguardianos, também os professores se sacrificaram e, de facto, deram uma resposta muito satisfatória. Porque nós estamos a ouvir constantemente o reconhecimento ao pessoal da saúde por estarem a lidar com essa pandemia em termos de saúde, mas não ouvimos nem sequer uma palavra dos governantes, nem do Ministério da Educação, a chamarem os professores de facto, heróis nessa batalha da pandemia no ensino em Cabo Verde. A diretora nacional da Educação, Eleonora Sousa, disse que a pandemia obrigou a paralisação total antes do fim do ano letivo 19-20, levando a que se fizesse uma nova reengenharia e reprogramação para poder manter os alunos em contacto possível com os conteúdos, embora fora do espaço físico das escolas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira. Eugênio Teixeira, da Voz da América em Cabo Verde, que trouxe-nos esta matéria. A educação naquele país promete recuperação da aprendizagem atrasada pela Covid-19. Caro ouvinte, com esta nota, termina assim este espaço Pax Notícias. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro, o ano é 2022. Despede-se Beto Jorge Sapão, que editou e apresentou o jornal, e contei com a participação da Isaura Alice, nossa redação, e uma vasta equipa de correspondentes da Voz da América. A todos, obrigado pela sintonia e desejar votos de que tenham uma ótima escuta à restante programação deste canal de rádio. Um forte abraço. Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax. O essencial de informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira. Com rigor, isenção e transparência. Pax Notícias. Somos pela verdade.